Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez comentando então sobre o anime de Zoom-sen. A gente vai então dessa vez falar sobre o quinto episódio do anime que, meus amigos, fez o que Boku no Hero deveria ter feito nas suas últimas temporadas há um bom tempo. Esse episódio, o clímax, foi um verdadeiro episódio de show absurdamente bem feito. Então, sem sombra de dúvidas, que episódio magnífico nós tivemos. Mas antes de realmente comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que todos vocês então gostem desse vídeo e que não por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa o episódio vendo o Akira se relembrar ali do seu passado, ele tendo um sonho da época em que ele era criança, quando ele basicamente ali fingindo ser um super-herói para salvar um outro colega dele que estava ali sofrendo um bullying de uns garotos mais velhos, e ele que mesmo ali sendo ridiculamente fraco em relação aos outros garotos e fosse levar uma verdadeira surra, ainda assim vem ali ganhando por encheção de saco, atazanando no fim das contas esses caras que acabam desistindo para não terem que lidar com mais dor de cabeça que estava sendo o Akira. Onde a gente vê de que enquanto isso, depois que o Akira acorda ali, a gente ouvindo do Kensho de que parece ali que a situação no Japão está melhorando em alguns locais, algumas cidades, a polícia está mobilizando os zumbis para um local fechado que está ali diminuindo o número de pessoas que estão morrendo e as coisas aos poucos vão começando a ser controladas. E a gente mesmo também vê que várias outras aldeias nas montanhas começam a fechar ali os seus túneis de acesso, o que faz então o próprio Akira pensar de que então talvez a sua família ainda esteja segura. Mas enquanto isso, a gente que viu na abertura de que o Kensho iria de alguma forma ficar loiro mais cedo ou mais tarde, mais ainda nessa temporada, a gente vê de que isso acontece agora quando o próprio Akira se pergunta por que ele decidiu ficar loiro. E ele que responde que quando viu o Akira fazendo o que sempre ele quis fazer, ele achou que precisava fazer o mesmo. E esse é o jeito dele de dizer que está saindo da sua rotina. A gente vê de que até ali, enquanto isso, o Akira pensando no próximo sonho dele que ele quer realizar, e ele basicamente pensando em virar um super-herói, um herói justiceiro que salva as pessoas do zumbi. Só que óbvio que a gente sabe que o Akira não voa e nem atira teias, mas ele ainda assim, mesmo não tendo nenhum superpoder, vai ali realizar todos os preparativos para conseguir realizar o seu sonho de virar um super-herói. Quando eles mesmos acabam ali invadindo de certa forma o aquário completamente abandonado, onde a gente mesmo vê de que lá em exibição vários tubarões e alguns outros mergulhadores que foram transformados em zumbis, onde o Akira que basicamente não vem para ver nada disso, ele simplesmente vai atrás de roubar ou pegar, sendo mais exato, uma roupa dos mergulhadores que vão ali entrar nos tanques dos tubarões e crocodilos, onde ele mesmo vê que a partir de hoje, desde que ele tenha isso, ele será um super-herói. Enquanto isso, a gente vê basicamente de que um ônibus que estava se dirigindo pelo visto até o porto, com vários cidadãos, vários civis aí acabam sendo atacados por alguns zumbis, e eles acabam ficando numa situação tanto quanto complicada para saírem desse local, onde a gente mesmo vê que aquela garota que apareceu no segundo episódio, que vai ali, como a gente mesmo vê pela Open End, o próprio visual do anime vai mostrar que ela terá, sem sombra de dúvidas, muito importante ali mais pra frente. Só que o ponto é de que no meio ali desse ônibus havia alguém que havia sido mordido por um zumbi e não tinha percebido. E ele que no fim das contas se transforma em um zumbi completamente e começa então a matar algumas pessoas que estão aí
ali dentro do ônibus quando eles começam ali a fugir desesperadamente e chegam então na direção do aquário em que o Akira está, onde até mesmo uma garotinha ali acaba tropeçando, vendo de que ela não quer morrer, mais um zumbi vem na direção dela num modo completamente ensandecido e ela, que ia seguir completamente sem escapatória, acaba no fim das contas sendo salva pelo Akira. Ele que, como já foi mostrado, era um excepcional jogador de rugby, simplesmente vem com a porrada no zumbi e arremessa ele para longe, dizendo de que ele, o Ligre Akira, chegou e vai cuidar de tudo isso. A gente tem até uma rápida explicação de quando o Akira basicamente pintando o uniforme ali dos trajes anti-tubarão para ficar ali ao seu gosto, ali o traje de herói, e ele explica de que esses trajes protegem o corpo da mordida dos tubarões. Eles são até mesmo feitos de uma trama de titânio e fibra de aços. Ou seja, enquanto ele usar isso, ele seria teoricamente invulnerável à mordida dos zumbis. Quando ele mesmo acaba ali protegendo essa garota junto de várias outras pessoas, ele rapidamente cruza com o caminho da garota que ele encontrou lá no segundo episódio, na qual ele também havia se encantado por ela, e percebe ali a moça da análise dos riscos, que é assim como ele chama, e ele vê de que essa é a melhor chance dele se exibir. Só que bom, a gente vê de que o traje pode não ser perfurado, mas ainda assim com uma pressão consideravelmente grande, com a mordida ali de um zumbi, a roupa vai apertar ali, vai pressionar os músculos e os ossos do Akira, o que faz com que ele, tentando se exibir, acabe só no fim das contas pagando de ridículo ao ser mordido por um zumbi, que começa a criar uma pressão que, se aumentasse ainda mais, poderia quebrar os ossos do Akira, que completa o desespero pedindo ali a ajuda do Keiichi, que no fim das contas ele simplesmente vê que sem chance alguma, afinal só tem um traje, então ele não pode fazer nada. E até colocam no meio de tudo isso aquele meme do To Be Continued, onde a gente basicamente vê de que continua o Akira nessa situação completamente desesperadora, onde ele no fim das contas consegue depois jogar todos os zumbis de cima da ponte direto na água, onde ele vê de que vão ficar bem por um tempo. O próprio Kensho, depois que vê ali o Akira resolvendo o problema com os zumbis e indo até o aquário, dizendo para ele não ficar tão triste assim, quando ele acaba encontrando ali a garota que ele encontrou lá no segundo episódio. O próprio Kensho impulsiona ali o Akira para ir até lá, para conversar com ela, onde ele mesmo, vendo de que já meio que certa coincidência não, eles se encontrarem novamente, ele ajudando ela ali de certa forma, devolvendo o favor que ela fez a ele quando ele foi salvo por ela lá no segundo episódio. Só que mesmo que ele queira trocar ali telefone com ela, ela vê de que tudo que ele está fazendo é algo completamente sem sentido. Ela mesmo se questiona o que ele ganha salvando pessoas. Quando ela mesmo olha para o Akira, ela vê de que o Akira está passando por algo pelos quais os psicólogos chamam de identificação. Em resumo, é basicamente o que faz com que homens desvalorizados pela sociedade, sem amor próprio, queiram virar super-heróis. Então, no fim das contas, o Akira é completamente quebrado ali pela garota nesse momento, mesmo Kensho vindo ali explicando de que o Akira salvou todo mundo aí desses zumbis, onde a própria garota realmente não nega que ele tenha salvado as pessoas. Mas o que ele fez foi conseguir, entre aspas, passando um grande sufoco, salvar estranhos dos zumbis dessa vez. E ele sequer pensou no perigo para quem é realmente importante para ele. Mesmo que o Kensho fique com certa raiva do que a garota fala, o Akira vê de que realmente faz sentido, por conta de que ser herói vai pôr o Kensho em um sério perigo. E ela mesmo conclui de que se o Akira não sabe analisar riscos, isso só vai dificultar a sua sobrevivência. Então, mais uma vez, ela passa ali esse convite do Akira e se recusa a trocar telefones com ele. Enquanto isso, o Akira e o Kensho depois saem ali para dar uma certa respirada ali, o Akira meio que tentar superar tudo isso, quando começa o verdadeiro shounen que se torna nesse episódio, por conta de que o Akira e o Kensho encontram um tubarão.
Mas não um tubarão qualquer, um tubarão que foi transformado em um zumbi. Mas não é apenas um tubarão que foi transformado em um zumbi, por conta de que ele tem pernas de mergulhadores, por conta de que os mergulhadores zumbis e o tubarão zumbi se juntaram nessa criatura completamente megalomaníaca que começa a causar uma destruição sem precedentes. O próprio Akira se perguntando o que um herói faria numa hora dessas quando ele vê a destruição imensa que o tubarão barra mistura com um monte de mergulhadores faz, começa a destruir tudo, a gente mesmo vendo o que ele faria nesse momento, e no fim das contas é simplesmente fugir por conta de que ele não tem coragem alguma de lidar com tudo isso, muito menos capacidade. Então eles ali, a gente vendo Kensho, a garota que o Akira conheceu e o próprio Akira fugindo, onde por hora eles precisam fazer de certa forma uma retirada estratégica. Só que não apenas temos esse tubarão megalomaníaco, como também temos uma horda de zumbis que está aí dentro do aquário. Todo mundo acaba depois disso correndo em direção a uma salinha fechada para tentarem se esconder dos zumbis, quando uma garota ali em completo desespero ali acaba puxando a garota que o Akira conheceu e simplesmente joga ela para trás, basicamente nesse ataque dela de desespero, joga ali a garota como forma de isca para atrair o tubarão e todos os zumbis até lá, enquanto a filha da mãe acaba fugindo. O próprio Akira depois se questiona onde está a garota da análise de riscos, que no fim das contas ela que está cara a cara com o tubarão zumbi, conclui que é por isso que ela detesta trabalhar em grupos grandes. O pânico se alastra como fogo e ela mesma reconhece que devia ter planejado melhor. Mas é nesse momento que, sem um planejamento sequer, o Akira simplesmente salvando a garota e surpreendendo completamente ela numa cena absurdamente fenomenal, pula em cima do tubarão e mesmo que ele depois seja arremessado no chão, consegue salvar a garota. Ela mesmo se questionou por que ele está fazendo isso, por que ele iria tão longe para fazer isso, e ele que vê de que no fim das contas chega completamente de motivos, o que surpreende a garota. Quando sentimos fome, nós queremos comer até nos fartar. Quando vemos uma garota bonita, tentamos conhecê-la. E o Akira, quando vê alguém que precisa da sua ajuda, decide querer ser um herói. Precisa ter um motivo para tudo. É essa a pergunta do Akira. Onde a própria garota percebe e se pergunta por que ele vai tão longe para fazer as coisas que ele quer fazer. E a resposta é bem clara, o Akira já viveu no fim das contas um verdadeiro inferno na sua vida, então ele quer fazer o que der na telha, ele quer fazer tudo que ele nunca pôde fazer antes, sem uma restrição sequer. Se eles vão morrer no meio desse apocalipse zumbi, então que ele ao menos morra fazendo o que ele quer. A própria garota reconhecendo então que o Akira é alguém completamente louco, mas ao menos veio aí para salvar ela, pergunta qual é a sua estratégia, onde ele não tem nenhuma estratégia específica em si, então ela já esperava isso, mas eles que começam apenas por hora a fugir, eles não têm tempo para pensar enquanto estão sendo perseguidos pelo zumbi, quando a garota resolve ali ajudar o Akira, vendo que ela tem um plano, mas é algo que chega a ser tão infantil que possa não dar certo, mas ela pergunta se o Akira vai querer arriscar. E bom, a resposta dele é algo bem óbvio, numa cena ali, a cena seguinte ali que vem o resto desse episódio é um verdadeiro anime shonen sobre super-heróis. É algo que a animação de Boku no Hero nessas últimas temporadas não conseguiu fazer de modo algum, e certamente era isso que era para ter acontecido, não a história em específico, mas um nível de animação. Meus amigos, esse quinto episódio de Zosen foi sensacional. A própria garota explica de que tubarões então têm órgãos sensoriais
sensoriais na cabeça, as ampolas de Lorenzini, e são ali órgãos que detectam descargas elétricas de 1 milionésimo de volt. Eles usam isso para pegar peixes menores com base no campo elétrico gerado pelos músculos deles. Uma descarga elétrica nesse órgão sensível do contato direto com músculos humanos os confundiria. Sim, de fato isso é realmente verdade, mas não é muito confiável. Ela prefere algo que transmita uma corrente muito mais forte, enquanto a Akira ali começa a ganhar tempo ao máximo que pode, mesmo que seja arremessado para longe, e ele que vê que mesmo ali estando completamente arrebentado, ainda não, ele não vai desistir. Aqui e agora ele vai superar os seus limites. O próprio Kensho, que vem feito um verdadeiro maluco, tira todas as suas roupas, começa a balançar o traseiro para atrair o tubarão zumbi com uma censura que é completamente louca e que faz ali o completo sentido com esse anime, que é basicamente um monte de riscos ali que tampam parte da traseira do Kensho, que tenta atrair o zumbi, enquanto o Akira se levanta se questionando o que é ser um herói. Ele que nesse momento abre um sorriso, encontrando a resposta ao ver a garota jogando até ele uma pilha que ele mesmo vê de que com isso seu alvo são as ampolas de Lorenzini, descarregando uma pilha para máxima eficácia. Será que isso iria funcionar no tubarão zumbi? Bom, o Akira não faz a mínima ideia, mas eles precisam testar. Ele que com seu soco do trovão crepitante acerta um socaço em cheio na cara do tubarão, e no fim das contas uma cena fenomenal acaba com o tubarão zumbi. Mesmo que a própria garota verde que o Akira tenha um péssimo gosto para nomes, eles acabam salvando o dia, e o Akira então risca ali da sua lista, concluindo o seu sonho de virar um super-herói. Enquanto isso, depois de tudo resolvido, a garota mesmo verde que só estava junto daquele grupo no ônibus apenas para ir para o porto. E ela mesmo reconhece de que para ela já chega de grupos grandes, onde o próprio Kensho vem dali de que, mas mesmo assim ela formou uma ótima equipe com a Akira, onde o próprio Akira que até tenta aproveitar a situação para convidar ela e tudo, só que ela vê de que nem pensar. A sua prioridade é fazer coisas para evitar e virar o zumbi, diferente do Akira e do Kensho, que simplesmente fazem as coisas ali antes que venham a virar zumbis. Os métodos deles são completamente incompatíveis. Eles arriscam a vida de uma pessoa querida para salvar uma estranha como ela. Ela não tem mesmo nem um pouco de vida suficiente para trabalhar com o Akira, só que para o Akira ela já é uma moça, uma pessoa querida para ele nesse momento. Ele salvaria ela mesmo quando não estivesse tentando ser herói. Então, meus amigos, é nesse momento que vem a regra básica de que se coroou, dá pra chipar. Por conta de que a gente mesmo vê a garota ali ficando um pouquinho envergonhada com o que o Akira fala. Quando o Akira e o Kensho depois vêm ali na moto, e a própria garota que vai ali conseguir tentar encontrar um local seguro e sustentável, quando ela vê de que talvez no fim das contas não seja uma má ideia dar ali o seu número para o Akira. Por conta de que se eles vão morrer de qualquer jeito, então ao menos possam morrer de certa forma um pouco felizes. Onde a gente mesmo então tem a revelação do nome dela, Shizuka Mikazuki. O próprio Akira de que enquanto isso, sendo questionado pelo Kensho o que eles vão fazer agora, vê de que ele já está cansado da cidade grande. E então simplesmente ele
conclui de que quer ver os seus pais e mostrar a eles que ele está bem. E provavelmente isso deve ser o foco no próximo episódio. Mas o ponto é de que depois de um episódio sensacional, um verdadeiro episódio de anime de shounen no seu clímax máximo, a gente termina o episódio e infelizmente também esse vídeo. Só que antes de realmente me despedir de todos vocês, eu espero imensamente que todos tenham gostado desse vídeo. E que não é por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. De fato, muito obrigado por tudo. Então, falou, valeus e fui!